Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Agradecer aí o Júnior também pelo espaço. Ele está me dando um grande apoio aqui. São Paulo, capital, está muito preocupada, a sede do Sebrae está muito preocupada em entender todas as regiões de São Paulo, tá? Então, a gente identificou aqui grandes oportunidades para fomentar a cultura cooperativa e fomentar outras culturas de inovação, até crédito de carbono, esse tipo de solução de inovação e agregação de valor está no nosso foco. Falando de cooperativas, né, a gente entende que existe uma experiência de longa data, né, assim, isso começou lá na Inglaterra e tudo mais, veio para o Brasil, e os desafios são os mesmos, tá, pessoal? Assim, a questão da governança, né, você poder confiar no gestor, você poder confiar numa comissão de marketing, numa comissão comercial. Então, o Sebrae teve já uma experiência que agora, desde a pandemia, ela veio um pouco menor, mas está sempre no radar isso, e a nossa diretoria entendeu que é muito importante a gente apoiar vocês para a criação de cooperativas, para vocês terem ganho de escala na compra, na venda e principalmente nessas questões todas de gestão. Então, é uma integração e uma oportunidade de melhorar a oferta de vocês e uma integração com prefeituras e grandes empresas, tá? Então, a gente vai apoiar, vai ajudar durante um ano o programa. Tem a ideia de acompanhar todos os passos com um consultor dedicado, tá, para aquele grupo de produtores. A gente estima um grupo de 15 a 20 produtores para começar. Então, a gente entende que esse apoio do Sebrae e de todos os órgãos que estão aqui fomentando, ajudando com financiamento, nós temos ali também as linhas de financiamentos de outros parceiros, de bancos comerciais, e também temos o FAMP, né, que é a parte de garantias, né, que ajudam muito aí no processo também. Agora, a gente acabou de ter uma apresentação que também ajuda a clarear essas possibilidades de ter um retorno dos investimentos, além de juros subsidiados. Então, assim, a gente está tendo uma visão sistêmica dos problemas e desafios, né? Então, a ideia é justamente a gente ir em cada local, entender cada cultura para poder fazer uma solução não massificada, uma solução específica. Uma solução específica, tá, pessoal, para vocês. Então, eu agradeço a oportunidade e a gente vai trazendo, junto com o time aqui, São Paulo, as novas datas e conversas aí para a gente poder chamar o pessoal. Muito bem, uma salva de palmas para o Carlos. Obrigado. Pessoal, já voltou? Olha só, muito bem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não avisamos, foi um erro de minha parte, não comunicar às mulheres, principalmente que o banheiro feminino, por mais que tenha uma plaquinha aqui, mas o banheiro feminino é aqui, e o banheiro masculino é lá na última porta à esquerda para quem tiver o interesse, tá bom? E a necessidade, principalmente. Eu queria dizer para vocês, queria chamar rapidamente aqui o Helder também. Vem aqui, Helder, rapidinho. Só para a gente falar do apoio da defesa, né? A gente veio com a Van aqui também. Queria que você pudesse trazer uma fala enquanto eles vão colocando aqui a apresentação. Obrigado pela parceria também, tá? Obrigado, Júnior. Obrigado a todos pela presença. O objetivo nosso hoje está aqui justamente para aproximar a defesa agropecuária do produtor rural. Nós conversamos bastante no início com relação ao pessoal e como a Meire falou aqui, um dos grandes problemas é a regularização. Então, é tão importante quanto você desenvolver o projeto, é que esse projeto seja regularizado, para que você não tenha problemas depois. Então, desde o princípio, como foi mencionado, comece de forma correta. O Ricardo está acostumado com isso, ele já foi para a gente um servidor da defesa, hoje ele é da assistência técnica, então ele está justamente para trabalhar em parceria conosco, no desenvolvimento de projetos, para que isso possa ser feito e seja dado andamento.
Então, a defesa ela está aqui hoje com o objetivo de se aproximar do produtor rural e tirar aquele medo, aquele receio que o produtor tem de procurar um escritório, de procurar um auxílio. Esse é o nosso objetivo. Agradeço ao Júnior pelo convite, agradeço a todos pela presença. Eu, como chefe do Departamento Regional de São João da Boa Vista, nós estamos situados ali na frente do prédio da FAI, na rua Teófilo Ribeiro de Andrade, número 1060, à disposição de vocês. É só procurar a gente lá para tomar um café, bater um papo e regularizar tudo o que for necessário. Tá bom? Júnior, mais uma vez, muito obrigado. E a parceria começa e vai ser à disposição sempre. Muito obrigado, Helder. Agradeço pela disponibilidade. Nelsinho, isso, vem aqui rapidamente, porque nós vamos fazer aqui o sorteio. E eu queria que você falasse do nosso programa também, junto com o Senar, para quem tiver o interesse, tá? Eu estou doido para ouvir o João, larga a mão disso. Bom, gente, boa tarde a todos. Só queria colocar uma pequena questão para vocês. Dá para a gente ver que nós temos estruturas excelentes oferecendo serviço para os produtores. A gente tem o SEBRAE, a gente tem o SENAR, a gente tem a Secretaria da Agricultura, a gente tem as cooperativas de crédito. Nessas instituições nós temos a defesa da Secretaria, tem um monte de coisa, tem a Prefeitura tentando desenvolver os municípios, mexer na nossa realidade econômica para crescer a distribuição de renda, geração de emprego e tudo mais. Nós temos uma associação comercial que está num pique tremendo, nós temos sindicato rural, tem um monte de entidades ajudando, querendo ajudar, né, a gente buscar um desenvolvimento melhor, que crie condições de vida melhor para a sociedade. Agora, nem sempre nós estamos com os nossos produtores alertados para isso. A gente continua numa mesmice. Porque era assim no tempo do meu bisavô, do vovô, do meu pai, é assim, não tem jeito, o governo não sei o quê, o governo não ajuda, os laticínios roubam a gente e tal. A gente está muito na choradeira e não estamos percebendo o momento que o mundo está vivendo. O mundo está sempre transformou, né? Eu tenho fotos do meu avô ganhando torneio leiteiro com uma vaca mestiça com buta chifrão, 18 quilos. Hoje nós temos vaca de 100 quilos. As coisas mudaram ao longo do tempo. Mas por que mudou o manejo, mudou a tecnologia, mudou o conhecimento, mudou a ciência, mas nós precisamos também mudar. Nós precisamos, enquanto produtores, mudarmos. Só que toda a transformação do tempo do meu avô para agora, ela foi lenta, foi devagarzinho, passo a passo, devagarzinho, andando e tal. E hoje, as coisas com o desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial e tudo que está acontecendo no mundo, não muda de hoje para amanhã, muda de agora até de noite, já mudou. E nós precisamos aproveitar esse momento, né? Parar um pouco. Eu sei, a Selic está uma desgraça do preço que está, dos valores das coisas. Juros altíssimos. Tem colega nosso que fez financiamento para plantar soja, como ele não tinha a propriedade, era arrendatário, fez CPR, 17% e 21%, nem cocaína paga. Óbvio que não. Nós precisamos reagir contra essas questões estruturais também, mas precisamos reagir contra a nossa estrutura da porteira para dentro. O que eu quero dizer é que nós temos instituições oferecendo, tem diversos conhecimentos e ações concretas à disposição da gente. E é isso que nós estamos tentando fazer hoje. Eu voluntariamente não recebo um tostão, até a gasolina do meu carro é por nossa conta, tá? Trabalhando na Agência de Desenvolvimento de São João, que é contratada pela Prefeitura para esses projetos de desenvolvimento. Então, eu tenho feito um papel assim de articulação,
né? Eu encho o saco do Júnior, eu ligo toda hora para a Michele, eu pego o Daniel para o pé, eu pego o Helder para o pé, eu ligo na associação comercial, para a gente tentar juntar essas energias para fazer alguma coisa concreta. Mas nada vai acontecer, a não ser a frustração nossa, que é a nossa função, se os produtores não tiverem essa gana, essa vontade, essa ambição de mudar. Ambição não é de... Né? E eu sou ambicioso. Eu taxiei a minha vida inteira. Eu não posso falar isso hoje, eu tenho até medo de falar, porque com rede social tem algum com celular aí, e vai pegar essa minha prosa, vai passar para frente e vai falar mal da minha mãe, né? E eu, literalmente, eu nasci debaixo de vaca. É o que eu tenho medo de falar, porque Nelsinho chamou a mãe dele de vaca, né? Mas eu nasci debaixo de vaca e taxiei a vida pública a vida inteirinha, tá? Eu tenho ambição, sem proselitismo, não essa ambição maluca que virou a política nacional, de negociata, de ganhar dinheiro, de emenda PIX, de obra superfaturada, essa sacanagem toda que está aí, não nesse governo, lá de trás, desde as capitanias hereditárias. Isso é uma realidade que nós precisamos combater também, tá? Mas a minha ambição é... Eu nasci assim, meu pai era daqueles médicos que atendia de graça, e o Marcelo sabe disso, né, que ia para a roça, atendia todo mundo de graça, não pensava em dinheiro. A minha ambição, a minha arte, como um escultor, como um pintor, como o cantor, o compositor, o artista que faz genética de uma vaca super especial, a minha arte é essa, é tentar contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, onde todo mundo, do pequeno ao grandão, do rico ao mais pobre, tem a oportunidade de uma vida mais digna, direito que tem simplesmente pelo fato de ser gente. Essa é a minha arte. Então, por isso que eu estou voluntariamente hoje na Agência de Desenvolvimento, com essas entidades todas, tentando fazer alguma coisa, pelo menos, se nós não conseguimos mudar o país, vamos mudar um pouquinho nossa cidade, nossa região, o nosso jeito de viver, né? Como o Joãozinho fez na terra dele, na área dele, aquilo lá hoje é modelo para o mundo, não é para o Brasil. Então, pelo amor de Deus, nós temos projetos, tem instituições que estão amparando esses movimentos de vocês, mas vocês precisam ter um pouco de ambição também, né? Aquela caricatura que eu sempre faço, né? Que fiz um desenhinho disso lá para os leiteiros. A vaca está indo para o brejo, mas se nós não puxar ela logo, nós vamos junto para o brejo. Então, nós temos aqui, com o Senar e o Sebrae, daqui a pouco nós vamos ter um programa para produtores de leite, para em torno de 30, né, produtores de leite, assistência integral, junto com a CAT, junto com todas as instituições, mas é individual, não vão ser palestras, vão ser individuais. A pessoa vai visitar a fazenda, é um ALI ampliado, né? Não, é mais ou menos a mesma filosofia. Agora, não adianta o Sebrae propor isso se o produtor não quiser. E olha, desculpe, tem algum produtor de leite de São João aqui hoje? Só o Fabinho. Eu estou frustrado, porque eu mandei 38 convites. Então, para que a gente vai gastar energia, depois ser criticado? A agência de desenvolvimento não faz nada, o prefeito é um vagabundo, o Sebrae só faz discurso. Então, para essas coisas andarem, é preciso que os produtores queiram mudar de vida. E o momento é agora. Quem não perceber que o momento é agora, que a hora é agora, vai se afundar com a vaca, com o café, com o que produz, vai para o brejo de uma vez. Esse momento é importantíssimo, para a gente ter a consciência que se nós não mudarmos o jeito de produzir, as nossas propostas, o jeito de enxergar o nosso negócio, muito em cima do que a Meire falou aqui, do que o
O Glaucio falou do que os outros companheiros colocaram aqui. O momento é agora, não vamos perder essa oportunidade, gente. Vamos lá? Obrigado, Nelson. Muito bom, gente. O que o Nelson trouxe, né, nessa parceria com o Sindicato Rural, é até um pedido do sindicato para que a gente falasse para vocês hoje aqui, que a partir, acho que do próximo mês, haverá um programa, assistência técnica e gerencial, eles já têm na parte do café e terão também para a parte do leite. Então, aqueles que tiverem interesse, pode procurar o sindicato, né, para receber o acompanhamento por 24 meses. Gente, o sorteio vai ficar após a fala do Joãozinho. Eu queria já aproveitar, né, agradecer a todos que permaneceram aqui também, queria agradecer o Joãozinho, que veio lá de São Roque, para poder contar um pouquinho para nós como que o queijo da canastra conquistou o Brasil, né? Mas principalmente, vocês vão notar que tem muito comportamento envolvido nisso. E quando eu falo de comportamento, eu falo de realmente persistência, dedicação, força de vontade, equilíbrio emocional muitas vezes, né? Que a gente vai sentir isso na fala do Joãozinho, que é produtor também, que é uma referência no Brasil hoje. Quando a gente fala de indicações geográficas, né? Produto de origem, sempre a primeira região que vem na nossa cabeça é a Serra da Canastra. Então é um presente para nós, viu, Joãozinho? Ter você aqui. Obrigado pela disponibilidade. Eu queria que você subisse aqui no palco e contasse para o pessoal, então, como que o queijo da canastra conquistou o Brasil. Boa noite a todos. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Glaucio, corta os exageros, não fala aquilo tanto não, porque eu fico... Agora você me colocou com uma responsabilidade muito grande, né? Vá lá que eu não consigo cumprir aquilo que você falou. Mas agradecer ao Júnior, Sebrae, por ter esse convite. Para mim é uma honra, também sou produtor. E o Glaucio falou que nós temos que vender história. E quando os franceses chegou na canastra, nos ensinou muito. O Marcial Marguet lá do Conté falou: João, esqueça, vocês não vão vender queijo não, tá? Queijo todo mundo vende história. Então eu vou contar a história, tá? A nossa história. E aí, para contar a nossa história, eu vou falar de mim. Eu nasci em Bambuí, na cidade vizinha, porque ninguém nasce em São Roque até hoje. A cidade, o município de 2.102 km², em 1960 chegou a ter 10.200 habitantes. 1990, 6.000 habitantes. 4.000 foram embora e eu fui embora. Então eu nasci em Bambuí, voltei para a fazenda do meu pai e com 3, 4 anos eu aprendi a fazer queijo com a minha mãe e já virei um empresário. Pegava uma lata de massa de tomate elefante, abria, tirava o fundo, fazia uma forminha, vendia, fazia o meu queijinho, vendia para o queijeiro, que pegava o queijo do meu pai, ele era de Passos, e vendia aqui em São Paulo, e me dava umas moedinhas. Então eu já comecei a empreender, eu acho que foi aí que nasceu minha paixão, mas ele ia a cada 30 dias na fazenda do meu pai, eu ainda morava lá, e aí ele falava assim: ô, Sr. João Messias, mês passado, aquela carga que eu levei mês passado, os fiscais lá de São Paulo me pegou, jogou criolino, perdi aquilo tudo. Aí perguntava ao meu pai por quê, meu pai não sabia, só dizia: diz que esse queijo nosso é legal, comer mata. E eu pensava: mas nós comemos e não morre. Bom, aos 6 anos eu mudei para Bambuí, estudei lá, fui para o colégio agrícola, do colégio agrícola, hoje FMG, eu fui para a Universidade Federal de Lavras, e na academia eu aprendi que queijo de leite cru da canastra era um risco à saúde pública. Por que era um risco à saúde pública, segundo meu professor, os professores de laticínio de biologia? A vaca está doente, a doença sai no leite que passa para o queijo, você come o queijo, você adoece e morre. Mas se morresse, nós já tínhamos morrido, não tinha um paulista. Ah, mas uma hora mata. Bom, eu aprendi, pensei comigo, meu pai é um ignorante, ele não teve muita escola, e eu aprendi na faculdade, quando eu tiver minha fazenda, eu vou fazer queijo de leite pasteurizado, mussarela, provolone, essas coisas todas que tem. Bom, e me formei em 87, meu pai era um grande criador de gado, muita terra, muito gado, e muito empregado, e num determinado momento, quando eu estava indo para a faculdade, os empregados, que era tudo compadre, chegou e falou que ia mudar da fazenda para levar os filhos para estudar, e para trabalhar, porque não tinha emprego. Aí meu pai resolveu plantar café
para dar emprego para as mulheres e para os filhos dos vaqueiros lá. Bom, e aí eu estava na faculdade, claro, peguei a amostra de solo do meu pai, levei para o laboratório, o professor me ajudou, fez o receituário, meu pai aplicou calcário e tecnologia, e o café do meu pai produziu. E aí eu comecei a descobrir uma coisa interessante. O Brasil colhia 18, 20 sacas de café. Meu pai estava colhendo 35, 40 sacas por hectare. Aí eu pensei, Perovai de Caminha não chegou na Bahia, chegou aqui no São Roque de Minas. E eu não sei aqui, para as bandas aqui de São Paulo, mas lá o vizinho tem oi gordo. E eu estava na faculdade, o vizinho perguntou, ô compadre João, seu café tá bonito, o que você fez? Ah, o Joãozinho, doutor do café. Ah, pede o Joãozinho para vir para cá olhar meu café. Bom, e eu saí de São Roque para Bambuí, fui para Lavras, e meu pai falou, vou te dar um diploma. E você ganha o mundo, não volta para trás. Porque se o mundo tem fim, o fim do mundo é no São Roque. Então, assim que nós éramos criados. Bom, na faculdade, eu comecei a ver São Roque com outros olhos. Apesar da pobreza, 30%, 40% tinha dinheiro, o resto era pobre de morar em casa de capim, e a cidade não tinha 3.000 habitantes, meio na zona rural e meio na zona urbana. É o dado que foi passado aqui. Bom, moral da história, formei, voltei para São Roque em 88. Meu primeiro emprego foi assessor parlamentar na Comissão de Política Pecuária da Assembleia Legislativa. E aí um deputado, amigo do meu pai, me chamou para trabalhar com ele, e meu pai já começou a contar, meu filho vai ser deputado, está lá no Belo Horizonte. Bom, eu fui para Belo Horizonte, o que eu vi lá na Assembleia Legislativa? Tudo aquilo que a Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão, o Borcado, tudo que vocês quiserem a gente vê. E eu pensei, estou no lugar errado. Resolvi voltar para trás e falar para o meu pai que eu ia abandonar a Assembleia Legislativa, um alto cargo, um bom salário, ia voltar para São Roque. E ele, eu te deserdo, vocês têm 5 filhos, vou dividir a fazenda para 4 e não para 5. Mas eu pensei, eu sabia que quem mandava era minha mãe, então teimei e voltei para trás. Bom, moral da história, montei uma loja agropecuária, dava assistência aos produtores, fazia o receituário, e eu mesmo vendia, e eu estava ganhando dinheiro, e abri minha primeira conta bancária na extinta Minas Caixa, irmã gêmea da nossa Caixa de São Paulo. Bom, moral da história, estava crescendo, 89, 89, 90, 91, já tinha me casado com a minha esposa que fugiu de São Roque aos 3 meses de idade, porque a gente tinha que buscar mulher fora, porque não sobrava mulher nenhuma para nós casar. E aí, fevereiro de 91, a Minas Caixa foi liquidada pelo Banco Central do Brasil. Não precisa contar para vocês o que os políticos fizeram. Bom, moral da história, São Roque ficou sem banco, e aí a cidade literalmente acabou. Tem 2.102 quilômetros. O São Roque está mais ou menos no meio do município. Por lá de Araxá você tem que andar 90 quilômetros. Imagina um vezinho sair a 90 quilômetros a pé, de a cavalo, de carro de boi, de carona, chegar em São Roque, pagar um táxi, um especial, é o Uber antigo, é o especial, para levá-lo a Piuí, 60 quilômetros de estrada de terra, porque nós éramos isolados do asfalto. Então, vocês imaginam a nossa desgraça. Bom, moral da história, tentamos levar o Bradesco e o Banco do Brasil para São Roque. E a resposta foi que São Roque não era uma praça bancária. E aí eu pensei cá comigo, mas se os banqueiros não querem dar um banco para nós, nós montamos um banco para nós. E aí meu pai era político, era dos coronéis da política, da economia, dos homens fortes, eles eram coronel no bom sentido, diga-se de passagem. Aí meu pai chamou os amigos dele, e eu era o 4º filho de São Roque, com um curso superior, eu voltar para trás. 2 dentistas, um veterinário e eu agrônomo. E aí, como diz o Sozé, compadre, você tem leitura, você toca, nós tem dinheiro, nós te escora. Botaram dinheiro na minha mão, um fundo, cada um enfiou a mão no bolso, botou dinheiro na minha mão, para nós montar a nossa cooperativa de crédito, para prestar serviços bancários básicos para nós. Já vou te dizer, meu pai produzia o quê? Gado, vaca,
leite, canastra. Todo mundo, os fazendeiros que botou dinheiro na minha mão para montar o banco, eram produtores de queijo, canastra. E eu já vou adiantar que tem o jornal Estado de Minas com o título Tráfico de Queijo da Serra da Canastra. Então eu já estou adiantando para vocês que eu estudei com o dinheiro do tráfico de queijo da Serra da Canastra e fundei uma cooperativa de crédito, que é o nosso banco local Cicobi Saron hoje, com o dinheiro ilegal do queijo. A cooperativa nasceu, cresceu, prestou todos os serviços bancários, tá? Para vocês terem uma noção, hoje nós temos 29 agências, estamos administrando 2 bilhões de reais, certo? 360 funcionários, e eu virei banqueiro Jeca, Nércio da Capitinga, metida banqueiro. Bom, moral da história, a cooperativa nasce em outubro de 91, cresceu, presta todos os serviços bancários que nós havíamos perdido com a Minas Caixa, recuperamos a poupança interna, o dinheiro de São Roque, com o fechamento da Minas Caixa, foi para fora, nós buscamos de Araxá, Bambuí, Sacramento e Piuí para de volta de São Roque, de 91 a 94 plano real, na estabilização do plano real, ou seja, acabar com a inflação, reduzir a taxa de juros, e aí nós começamos a emprestar dinheiro que era nosso para nós mesmos, trabalhar, plantar e produzir. O queijo era ilegal, o que o inteligente da faculdade fez? Criei um programa. Ô Glaucio, larga de fazer queijo, financia um tanque de expansão e vai vender leite para Nestlé, para Embaré, para Lactalis. Você vai deixar de ser um escravo de você mesmo para ser um escravo da indústria. Mas tudo bem, pelo menos você não tem fiscalização em cima de você. Bom, e assim nós fizemos, plantamos café. São Roque tinha 300 mil pés de café, 20 e poucos produtores, meu pai um dos maiores, com 20 mil pés. Moral da história, peguei o dinheiro do FATS da cooperativa, produzi um viveiro de café de 700 mil mudas. Em 94 nós já tínhamos 1 milhão de pés de café. Hoje nós temos 30 milhões de pés de café e o IBGE soltou uma estatística mês passado, que São Roque é o terceiro maior município em renda per capita do agro de Minas Gerais. Perdemos para Uberlândia e Patrocínio. E vamos passar na frente de Uberlândia a renda per capita do agro. E nós fomos construindo tudo isso. Mas o fato é que, em 97, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais escolheu 25 dirigentes de cooperativas de crédito de Minas Gerais para estudar na Europa. Chamaram as cooperativas mais ricas. Para não ficar feio, vamos chamar a mais pobre. Qual é que foi chamado? Joe. E aí eu fui convidado a estudar na Europa o crédito cooperativo. Vários países, Alemanha, França, Bélgica, Itália, Holanda, Portugal, Espanha. Nós fomos visitar aquilo tudo e eu saí do Brasil achando que ia aprender cálculos matemáticos sofisticados para aplicar, para fazer minha cooperativa crescer. E quando eu cheguei lá, eu descobri que a história de São Roque era a mesma dos europeus há 100 e poucos anos atrasado, né? Ou seja, a sociedade se organiza e toma conta do seu destino e traça seu futuro. Bom, mas o fato é que viajando vários países, cada 2, 3 dias num país, na sexta-feira à noite, a minerada Jeca chega em Paris. À noite. No sábado e domingo, Montmartre, Notre-Dame, Champs-Élysées, Rio Sena. E aí nós fomos andar em Torre Eiffel. E aí fomos conhecer a Galeria Lafayette, a loja mais chique, a mulherada adora passar o cartão que os maridos odeiam. A minerada foi ver o que rico come, o que rico veste, o que rico bebe. E nós fomos lá, entramos na loja mais chique de Paris, e lá dentro do supermercado Bon Marché, e eu queria conhecer o tal de caviar, que eu estudei piscicultura, estou caçando, ver se eu dava conta de comprar uma latinha de caviar. Estou andando dentro do Bon Marché, de repente eu vi uma placa escrita Fromages. Como eu havia estudado francês no ginásio nos anos 70, 80, eu traduzi queijo. Aí eu falei, eu vou ver queijo. Cheguei lá, aquelas gôndolas de queijo, acampando tudo 2 por 2, dois vendedores lá dentro, roupa branca, chapelão, né? E aí eu estou olhando queijo preto, queijo azul, queijo vermelho, queijo branco, queijo mofado, queijo de égua, queijo de vaca, queijo de cabra, queijo de alce, queijo de ovelha. E eu olhava aquilo, convertia, olhava a aparência física, olhava o preço em franco, porque não era real, convertia e pensei, rico além de ser porco é besta, paga caro e come essas porcaria.
E eu estava olhando aquilo e estou namorando e estou observando, e uma plaquinha em cima de alguns queijos, escrito em francês, fromage au lait cru. Aí eu traduzi, queijo de leite cru. Pensei, uai, tá errado, num lugar chique desse, no Brasil é proibido, a inspeção sanitária, não sei o que, a Anvisa, e aí e aqui um lugar chique pode? E aí eu falei assim, meu francês não dá para perguntar para esses vendedores por que aqui pode. Chamei a brasileira, nossa guia, e aí ela falou, mas seu francês está bom, pode perguntar você, eu te ajudo. Eu falei, não, pergunta você, por que aqui na Europa, aqui pode, aqui em Paris pode queijo de leite cru e no Brasil não pode? Pergunta esses vendedores. Ela já me corrigiu, João, eles não são vendedores, eles são consultores. Eu falei, porque os queijos é doente, é médico? Não. É porque eles estudam, fazem faculdade, tem graduação, pós-graduação. Eles sabem qual família que faz esse queijo, qual a origem desse queijo. Tem 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não sei o quê. O sheik árabe come esse aqui, o presidente dos Estados Unidos come esse, o presidente da França come esse. Pobre come queijo para matar a fome das lombrigas, rico come para apreciar, né? Comecei a descobrir isso lá. Bom, aí ela perguntou, obviamente, os consultores responderam, não com uma resposta, mas com outra pergunta. O Brasil faz queijo? Aí eu fiquei pé da vida, né? Falei, mas não é possível que esse povo não sabe que nós faz queijo lá na canastra. Bom, mas fazer o quê? Voltei para o Brasil, revoltado, chateado, com tudo que eu vi lá. Fazer o quê? Eu estudei o RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, que gera um CIF, risca a saúde pública, bactéria patogênica, não sei o quê, isso mata, vira pior do que Covid. O que eu faço? E aí tive a felicidade de, no ano seguinte, Alisson Paulinelli, vocês conhecem Alisson Paulinelli? É lá de Bambuí. Eu sou afilhado do Altamir e da Angelina Paulinelli, que são primos entre si, que casou, e o Alisson era de Bambuí, estudou em Lavras. O pai dele fundou um colégio que eu havia estudado, no colégio agrícola, ele fez agronomia, foi professor, foi diretor, foi secretário de agricultura, foi ministro da agricultura, foi embaixador da FAO, volta a ser ministro, secretário de agricultura no governo Azeredo, e o Alisson Paulinelli manda um emissário da Secretaria de Agricultura lá na Serra da Canastra, porque ele era amigo do meu pai, quando ele ministro ia em Bambuí, meu pai dava queijo de leite cru para ele. Aí o emissário chegou no prefeito, o prefeito, olha, isso não é comigo não, isso é com o Joãozinho lá do banquinho, do nosso banquinho lá, nossa cooperativa de crédito, Saron Crédito. Aí ele chegou, o emissário da SEAP, contou o que é, eu falei, louvado seja Deus, Deus quem te encaminhou aqui. Você conhece o doutor Alisson? Eu falei, eu conheço, ele é que não me conhece, mas eu conheço ele. Aí, bom, contei quem que eu era, de Bambuí e tal, marcamos uma reunião lá em Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, o Alisson tinha convidado mais 2 regiões tradicionais, o Cerro e a Serra do Salitre, que o Alisson entendeu que Minas Gerais era uma França no agroartesanato. E aqui é bom a gente entender o que é agroartesanato, o que é agroindustrial. Agroartesanato é o produtor produzir a matéria-prima de origem animal e vegetal, beneficiar na fazenda, agregar valor, vender, ganhar dinheiro, ficar rico, passar a cultura para o filho e manter um legado. Nós temos autonomia. Agroindústria é o produtor produzir o leite, a matéria-prima, a cana e vender para a grande indústria que fica rica, a JBS, e depois vai no BNDES, tira dinheiro subsidiado e faz o que nós estamos vendo, e aí o produtor vira escravo de um modelo econômico, pronto, acabou. Então, são os 2 conceitos mundiais, a agroindústria e o agroartesanato. Bom, aí o Alisson nos convidou em Belo Horizonte, cheguei tímido, levei um queijo para ele, ele explicou que ele queria criar um programa para qualificar o agroartesanato mineiro, tanto de origem animal quanto vegetal, porque Minas tem um potencial enorme, um potencial de produzir a cachaça qualificada. Gente, vocês imaginem, eu estive na Escócia 3 anos atrás, eu tenho um irmão que é metido a rico. Me liga, sabia que eu estava na Escócia. Ô Joãozinho, você traz um uísque escocês legítimo, mas eu quero mais caro. Eu falei, beleza, eu vou olhar para você. Aí fui num lugar lá, procurei lá em Glasgow, na Escócia, onde é que tinha um uísque mais caro. Quando eu olhei, caí de costas.
60 mil euros uma garrafa. Liguei para ele, falei, olha, de 30 a 60 mil. Ele pode trazer. Eu falei, meu cartão de crédito vai ser bloqueado, a Receita me pega. Tchau para você. Então, estou falando isso. E nós podemos produzir cachaça igual o uísque escocês. O que eles vendem? Uma história e uma tradição. Né? Bom, mas aí o fato é que o Alisson Paulinelli acabou, e aí o pessoal do Cerro entregou um queijo do Cerro, o do Salito entregou, e eu entreguei para ele, falei que era da Canastra. Aí o Francisco Xavier, o emissário, falou, ô doutorado, isso aqui é o João Leite, lá da Serra da Canastra, lá de São Roque de Minas. Aí o Alisson falou assim, então você conhece o João Capivara, que meu pai era filho de João Capivara? Eu falei, conheço, por acaso é meu pai. Ele falou, não acredito, você é filho do compadre João Capivara? Porque era o Altamiro Paulinelli, meu padrinho, compadre. Nós mineiros é tudo compadre. Aí, sabe o que ele virou? Falou assim, vou te nomear coordenador do programa de qualificação do queijo artesanal da Serra da Canastra. Topa? Falei, top, tô dentro. Bom, mal eu sabia o que ia acontecer comigo. Bom, mas o fato é que o Alisson começou o programa e ele assinou um convênio com a Embaixada da França, via Ministério da Agricultura, e os franceses chegou na Canastra, em 2002. E os franceses chegou, conheceu os nossos queijos, degustou e falou, vocês têm um dos melhores terroirs do mundo para fazer queijo. O que é terroir, doutor? É território, né? Explicou para nós, pegou um queijo, isso aqui tem fungo tal, isso aqui tem bactéria, isso, e começou, cheirava o queijo, comia o queijo, pegava o mais velho e começou a dar uma aula em cima daquilo, e aí falou que nos estavam lá para nos ajudar. Eu achei que os franceses queriam roubar nossas bactérias lá e fazer queijo lá na França. Bom, ignorante, né? Bom, mas aí o fato é que os franceses, então, ficou na Canastra de 2002 a 2010. E nos ensinou tudo, inclusive conta a história. As mentiras nós já contamos, né, Glaucio? E conta a história. Bom, então eu fiz esse preâmbulo para mostrar para vocês a história da humanidade graças à tecnologia da fabricação do queijo. Para nós podermos ver o que aconteceu. Bom, território da Canastra, a construção coletiva que nos identifica. A fabricação de queijo, eu vou descer porque está muito forte, eu não consigo enxergar ali. A fabricação de queijo foi uma inovação que transformou a humanidade. O livro chama Duas Unhas de Queijo. Ele é paulista, João Castanho Dias. Por que o livro dele chama Duas Unhas? Porque desde os sumérios que inventou a navegação, só foi possível a navegação em alto mar, vários meses em alto mar. Quando se descobriu que comer o queijo curado, você está nutricionalmente, basta comer da largura de 2 unhas que cada marujo tinha. Então, vê como que a coisa começou. Bom, está transformando o território da Canastra. Bom, esse aqui é o estômago de uma ovelha. Segundo a lenda mais antiga, o homem neolítico pegou o estômago da ovelha, transformou numa garrafa PET, chamada odre, daqueles filmes lá da Arábia Saudita, que eles pegam os camelos, aquela bolsa de couro, que ele é feito de estômago de ovelha, botava água. E alguém, em vez de botar água, colocou leite, e o leite veio de talhar de um dia por outro, dentro de 2 horas talhou, só que veio de ficar uma coalhada azeda, ácida, estava uma coalhada cheirosa, gostosa, e ele misturou a massa, separou do soro, ele pegou a massa, fez uma bolinha, botou ali, como se fosse num piscar. Dini é um gênio, que é mais antigo, lembra do Dini, é um gênio, inventou o queijo, e o queijo mudou a sociedade humana. Mudou por quê? Porque na natureza nós temos período de safra e período de entre-safra. A vaca pare, a ovelha pare, dá muito leite, você não tinha geladeira, você não tinha OHT, então você pega o leite e faz o queijo. Não vou explicar, acho que todo mundo aqui sabe por que o leite, quando vai para o estômago, talha. Quem é pai aqui sabe que a mamãe dá de mamar para o filho. Eu pegava meu filho para rotar, ele vomitava em mim, eu jogava fora, eu tinha que pegar aquilo e comer, porque aquilo era massa de queijo. Só que nem eu descobri isso depois. Bom,
Mas aí o fato, então, que na parede do estômago de todos nós, animais mamíferos, Deus botou uma proteína que quebra a caseína em aminoácido absorvido pelo estômago, certo? Que é a pepsina ou a quimosina, então, que quebra essa proteína de cadeia longa em aminoácidos, e esses aminoácidos estão ali, forma aquele gel, que é o queijo. Então, o queijo foi um produto de segurança alimentar, produzido na entre-safra e passível de ser armazenado anos a fio, e quanto mais velho, mais gostoso, mais saboroso. Eu estou sexagenário agora. Bom, para quem não sabe, isso aí é um queijo mumificado, o mais antigo já encontrado, estava sólido dentro de uma tumba egípcia construída no século 13 a.C., o que faz o queijo com cerca de 3.300 anos. Tá? E aí depois descobriu na China um de 3.600 anos. Tá? Bom, e aí veio outro que a história do queijo é iguaria consumida por todo mundo, que pode ter suas origens na Croácia, vestígios de queijo de 7.200 anos na Croácia. Então, gente, e aí sabe-se hoje que o queijo nasceu lá na Mesopotâmia, os acadianos, os sumérios, e agora pegaram aquelas tábuas cuneiformes e a IA traduziu e diz que foi os Anunnakis que ensinou os seres humanos a fazer queijo. Isso faz parte da história. Para quem não sabe, Anunnaki significa aqueles que veio do céu para a terra, ou seja, possivelmente alienígenas, mas o fato é que o mundo inteiro evoluiu, todas as grandes civilizações, todos os grandes impérios evoluiu tendo queijo como produto de segurança alimentar. E queijo de leite cru. E ninguém morreu por isso. Tá? E agora, já para adiantar para vocês, a USP aqui de São Paulo e a Unicamp abaixou lá na canastra há uns 4 anos atrás, foi pesquisar a nossa flora microbiana, e o que eles descobriram e patenteou aqui, para nossa tristeza? Bacteriófagos. Vírus que Deus botou no queijo de leite cru que mata as bactérias patogênicas, ou seja, o nosso queijo já tem sistema imunológico próprio, por isso que ninguém morre, tá? Bom, mas como nós somos um país ignorante, mas o fato é que no Império Romano, para citar exemplo, os produtores de queijo do Império Romano eram protegidos pelos soldados romanos como produtores de arma de guerra, ou seja, nas tendas fazia flecha, aquelas roupas, tudo era arma de guerra. Os queijeiros também eram arma de guerra. Mas o que é? Pega um queijo duro e manda na cabeça do inimigo? Não. Era a ração que ia na mochila do soldado. Então, gente, eu não estou falando de whey protein, eu estou falando de cheese protein. Tá? Bom, então o mundo inteiro evoluiu assim, e no Brasil, 1500 foi descoberto. 1532, Martim Afonso chega aqui em Cananéia, sei lá, cada um fala que é de um lugar, aquele povo briga lá. 1581, Padre Manuel da Nóbrega, mosteiro de São Salvador, Bahia, ganha autorização do rei português para importar a vaca da ilha do Cabo Verde e montar a primeira queijaria no Brasil. Concessão real. Certo? Concessão real. E aí, 1585, Praça da Sé, Mosteiro São Bento, Padre José de Anchieta, a segunda queijaria. Então, de Salvador, se embrenhou para o Nordeste afora. De São Paulo, se embrenhou para a terra das Minas Gerais. E como é que chegou até nós lá, no São Roque? Descobriram com os índios que tinha diamante, esmeralda e ouro. Onde é que vocês arrumou isso? Ah, estava aqui em São Paulo. Vocês vão para essas bandas das Minas Gerais que vocês vão achar ouro, e acharam ouro, pedras preciosas. E o rei português criou, então, toda uma tecnologia de logística, de buscar aquela mineração. E aí os fazendeiros paulistas, certo? Começam a abrir fazenda a cada 5, 6 léguas para poder chegar na região das Minas Gerais. Mas vocês imaginem essas matas que tinha aqui já no estado de São Paulo, atravessar isso pelos Piaberus dos índios. Piaberu é caminho dos índios.
Então, você tinha que montar uma fazenda e essa fazenda tinha que ser tudo. Ela tinha que ser hospital, Airbnb, restaurante, manga para botar os cavalos, tinha que fazer tudo. E aí ela tinha que produzir cachaça, comida, mandioca e tudo. E aí o Marquês de Pombal quebrou o monopólio dos jesuítas e deu início a guerras pombalinas da Igreja Católica com o reinado português. Mas o rei queria o quê? Din-din. Bom, moral da história, então começa a nascer Minas Gerais. Então Minas já nasceu comendo e fazendo queijo a partir daqui de São Paulo. Então, gente, vocês têm uma tradição mais antiga do que nós mineiros para fazer o tal do queijo. Bom, moral da história, começou a fazer queijo em Minas Gerais e vale ressaltar, vocês viram aquele queijo na tumba de um faraó. Então quer dizer que o faraó era rico. Queijo era comida de rico, certo? O fazendeiro pobre faz o queijo, come para a família, o que sobra ele vende para o rico compra, paga em ouro, paga em dinheiro, qualquer base monetária, o pequeno produtor cresce e fica rico. Então o queijo, ele é distribuidor de riqueza, ele desconcentra a renda. Bom, moral da história, começa a fazer queijo em Minas Gerais, e aí os fazendeiros de Minas Gerais começam a fazer queijo e vender para quem? Para os ricos de São Paulo e de Minas. Quem era rico? O Estado, a igreja e os comerciantes. Eu mando um queijo canastra para quem souber me responder com quantas gramas de ouro se comprava 1 quilo de queijo no século XVI para XVII em Minas Gerais. A grama de ouro deve estar em 700, 800 reais, sei lá quanto que está. Vocês sabem quanto custava 1 quilo de queijo? 12 a 14 gramas de ouro. Ou seja, eu estou falando de queijo de 4, 5, 6 mil reais o quilo. Bom, um queijo de égua de asininos na Europa custa 1.500 euros. E eu não sei por que o Nordeste não pega que a jumenta e vai fazer queijo. Até hoje eu não consegui entender por que não se faz queijo de jumenta no Nordeste. Mas eu só quero mostrar para vocês o que significa o queijo na economia. Bom, moral da história, 1671 a 1600 e pouco, Lourenço Castanho Tax, descendente daquele primeiro, esqueci como é que o índio que chegou aqui, cruzou o português, fugiu o nome do bicho agora, cruzou com as Índias e criou os bandeirantes, o Tax chega na Serra da Canastra e descobre a Serra da Canastra e detona com os índios. Não é Guariroba, esqueci o nome. Índio com branco. Esqueci como é que chamou o nome do cacique, virou cacique. Bom, mas o fato... Não era, é outro nome. É quase Guariroba. Daqui a pouco eu lembro. Bom, mas aí o fato é o seguinte, que abre-se fazendas na canastra. E os meus antepassados saiu de Carrancas por volta de 1810 a 1820, descendo o Rio Grande, e instala na canastra. Meu avô, em 1840, chega na face norte da canastra, em São Roque de Minas, casa com a minha avó, que tinha 50 mil arqueiros de terra, senhor de escravo, teve 13 filhos, um morreu, sobrou 12 vivos, e aí começa, então, Glaucio, eu sou a 4ª geração de produção de queijo da Serra da Canastra, e aí meu avô começa a fazer queijo lá para tratar da família, e a fazenda dele era a rota dos tropeiros que saía do Rio de Janeiro, Paubá, Labras, São João del Rei, Labras, Formiga, Serra da Canastra, Araxá, Paracatu, sertão do Guaiás, sertão da farinha podre. Então, gente, é a nossa história. E aí o meu avô então faz queijo, os tropeiros começam a comprar queijo, come o queijo, gosta, compra, paga, traz aqui em São Paulo, dá um pedaço para vocês paulistas. Aí vocês paulistas falam, mas de onde é que é esse queijo? É lá da Serra da Canastra. Você vai voltar lá, avô, quando você voltar você traz uma meia dúzia para mim.
E aí, nessa simplicidade, dá início à produção nossa de queijo lá na Serra da Canastra. Bom, e aí o fato, então, é que o Brasil todo faz queijo, conforme todas as regiões do mundo faz queijo. Bom, mas moral da história, por que que o nosso queijo ficou ilegal? E aí eu vou dar uma aula de economia simples assim. O pequeno produtor faz o queijo dele, que é uma obra de arte, que ele é feito naquele terroir, a vaca come o capim ali, ela bebe água ali, ela respira aquele ar, ela vai para dentro dela rumen bactérias, fungos, leveduras e agora os bacteriófagos, do rumen vai para a corrente sanguínea, para a glândula mamária, que vira leite, que vira queijo, e vai maturar. O que é maturar o queijo ou curar o queijo? Essa flora microbiana alimentar de gorduras brutas, proteínas brutas, transformar em aminoácidos absorvíveis, em compostos orgânicos lipossolúveis, ou seja, que o nosso organismo consegue absorver, e cada composição de flora microbiana, no processo de maturação, caracteriza aquele queijo como único. Por isso que a expressão de territorialidade, terroir, de indicação geográfica. Então, a canastra tem uma flora endêmica única que faz esse queijo. Então, quem bota preço no meu queijo? Eu tenho queijo de R$100 o quilo a R$180 o quilo. Eu quero dizer para vocês que está R$18 o meu litro de leite. E eu garanto que cocaína não dá essa rentabilidade, porque os de leite estão vendendo R$2,50, R$2,80, eu estou vendendo queijo de R$100 a R$180 o quilo. Vocês veem o potencial disso? Na minha queijaria hoje tira 600 litros de leite, faz 60 queijos, eu tenho 25 funcionários. Para dar conta do turismo. Para dar conta de atender vocês, já aproveite, vocês vão lá conhecer minha queijaria, pode comprar muito queijo, que eu agradeço a transferência de dinheiro de São Paulo, que é rico, para nós de Minas, que é pobre. Então é assim que a economia funciona. Então o mundo inteiro, até 1860, produzia queijo de forma artesanal, local, sem escala. E aí, pós-revolução industrial, tentaram fazer queijo de forma industrial. Ou seja, cada produtor tira o seu leite e faz o seu queijo. Para fazer escala, aí o produtor deixa de ser produtor de queijo, é só produtor de leite, eu sou industrial, compro seu leite, seu leite, seu leite, seu leite, cada um veio com um horário, veio com uma acidez, uma temperatura, um terroir, bota aquilo num tanque, joga o coalho, ele não coagula, ele se perde. Por quê? Pela diversidade da flora microbiana, pela acidez, então aquilo é prejuízo, e o homem, até 1860, não deu conta de industrializar, de fazer escala, até que apareceu um cara químico francês chamado Louis Pasteur, criou a pasteurização. Resumindo, eu pasteurizo meu leite, eu mato a minha flora microbiana, eu equalizo o pH, eu boto a proteína coagulante, a queimosina ou a pepsina, certo? Coagulo meu leite, faço a minha mussarela, e a minha mussarela é commodity. Moral da história, quem bota preço no leite para o vendedor do laticínio? É o produtor ou é o laticinista produtor de queijo? Entendeu que houve uma inversão? No queijo, o produtor tem autonomia de botar o preço do seu produto. Na indústria de leite, quem bota o preço, tanto para consumo in natura ou para fabricação de queijos, é a indústria. Bom, isso é história, isso é fato. A partir então de 1870, 1880, a Europa cria, só tinha praticamente artesanal, cria as indústrias de queijo e leite pasteurizado, que não tem nada de errado, e como um commodity, o preço é baixo, e aconteceu uma coisa interessante. Os governos europeus incentivou a produção de queijo industrial, porque o preço baixou, o pobre consome, não muita qualidade nutricional, mas tem alguma coisa, certo? Então, incentivou para que os ricos já comiam, os pobres não comiam, e os pobres passou a comer quando veio a industrialização. O fato é que, em 1888, o Brasil, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, cria a primeira
indústria de queijo de leite pasteurizado do Brasil. 1888, os Estados Unidos, 1880, 1890, também produz queijo industrial e artesanal. 1914, Primeira Guerra Mundial, a Europa vai guerrear, e aí os governos europeus guerreando, olha para a América do Norte e vê uma fazendona. Olha para a América do Sul e outra fazendona. A diferença é que em 1780, 50% dos ingleses tinham escolaridade. 70% dos norte-americanos tinham escolaridade. 2% de nós brasileiros era alfabetizado. Só 2%. E isso fez a diferença. Então, quando os Estados Unidos pediu para a fazendona do norte, vocês fazem queijo para vender para nós guerrear? Os Estados Unidos foi fazer. E você que é do Brasil, Glaucio? Ah, não. Não conte não, mexer com isso não. Moral da história, qualquer produto, os americanos vão produzir queijo, outros produtos, vender para os europeus, e os europeus pagam os americanos. Pagam os americanos com o quê? Ouro e prata. Então o cofre americano, do tesouro americano, está abarrotado de ouro e de prata. Certo? Acaba a Primeira Guerra Mundial, 1920. O que aconteceu 9 anos depois? O crash da Bolsa de Nova York, porque os americanos produziam tanta coisa para mandar para os europeus. Os europeus pagou, mas em 9 anos eles restabeleceram suas cadeias produtivas. Mas os americanos ganhou dinheiro e entendeu que eles podiam controlar as cadeias produtivas através do capital. Moral da história, Segunda Guerra Mundial, os americanos vão fornecer tudo para os europeus guerrear, vai lá, pega Einstein, Werner von Braun, o cérebro lá da Europa, leva para as universidades americanas, cata todo o dinheiro, termina a Segunda Guerra Mundial. Qual é o país mais rico do mundo? USA. E o Brasil? Do mesmo jeitinho, Graus. Nós continuamos do mesmo jeitinho. Nós não mudou nada. E aí, os americanos entenderam que eles poderiam controlar todas as cadeias produtivas de todos os setores do mundo, soltando dinheiro. E aí, o que os americanos tinham? Ouro. Ouro cria na pia, Daniel? Como é que você faz ouro criar na pia? Você pega o ouro, emite dólar lastreado no ouro, pega o dólar e empresta para o empreendedor, que vai empreender, que vai gerar um produto, que vai vender, que vai devolver o capital emprestado, acrescido do juro. Você pega o capital, o juro, compra ouro, sua pia cresce. Economia clássica, básica, de Adam Smith de 1680, mais nada do que isso. Bom, mas moral da história. O que o Brasil fez pós-Segunda Guerra Mundial? Foi lá cobrar dos americanos de ter mandado os nossos soldados para o Monte Castelo, na Itália, que ajudou. Certo? Tudo certo, tudo beleza. Os americanos, não, nós vamos ajudar vocês, nós vamos financiar os Minas, CSN, a General Motors, a Ford, nós vamos fazer o Brasil virar uma potência. E aí, os americanos, então, no que concerne a questão de produto de alimentar de origem animal e vegetal, os americanos impuseram ao Brasil, ou o Brasil copiou, porque nós, como diria o francês para mim que dá bola, ô João, vocês são ignorantes demais, vocês são ignorantes demais. Até que eu entendi que ignorante não é burro, não, é porque nós não tínhamos escola, né? Aí o que aconteceu? Os americanos criou um álibi sanitário e o Brasil aprovou a Lei 1283 de 1950, que foi regulamentada pela Lei 30691, que vulgo RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, que no artigo 928 está escrito mais ou menos assim: ainda será permitida a produção de queijo de leite cru no Brasil, enquanto perdurar a incipiência da indústria de queijo de leite pasteurizado. Ou seja, em 1952, por imposição norte-americana, para emprestar dinheiro para o governo brasileiro, para emprestar para a JBS comprar leite, fazer queijo, vender, ganhar dinheiro. Estou falando JBS porque não mudou nada, tá, gente?
Mudou os nomes, mas a malandragem continua a mesma, certo? E aí eles vão pagar juros para os americanos vão ficar ricos. Então, a partir do Rispoá, em 1952, pelo artigo 928, a produção histórica de queijo no Brasil ficou ilegal. Segundo os franceses, os americanos chegou na Europa, em Bruxelas, que eles já estavam organizando a Comunidade Econômica Europeia, plano Marshall, os Estados Unidos vai ajudar a recuperar a Alemanha, impõe a própria conta da guerra para a Alemanha, e chegou para os produtores franceses, foi os europeus e falou, você está proibido fazer queijo de leite cru. Ah, mas por que nós estamos proibidos? É porque agora nós olhamos no laboratório, no microscópio, nós descobrimos bactérias patogênicas, essas bactérias podem virar uma pandemia aqui, uma Covid, matar vocês todo mundo, para evitar, vocês vai pasteurizar o leite. Na verdade, o que eles queriam era dominar a cadeia produtiva via capital, e aí, moral da história, os franceses falaram, neca de Tibiriba, tem 8.000 anos, 5.000 anos, 3.000 anos que nós faz, e nós já guerreou, e nós está aqui, nós não morreu, nós não aceita. E nós do Brasil? Vocês acham que mudou? Mudou nada. Vocês viram outro dia a Marina Silva, ministra, quer proibir a tilápia? Mas autorizou a JBS importar do Vietnã. Certo? Agora quer acabar com a produção de eucalipto. Sabe por que eles querem acabar com a produção de eucalipto no Brasil? Sabe, Glaucio? É porque demora 60 anos uma árvore na Europa virar árvore para poder cortar e fazer celulose. Nós gastamos 6, 8 anos. Isso chama geopolítica. Joãozinho, mas você sabe demais, sei. Quem que me ensinou? Os professores da faculdade? Não, os franceses. Me dava aula de geopolítica. E eles falavam assim, quer entender como é que funciona a economia, guerra e disputa? Siga o fluxo financeiro. Agora em inglês sofisticou, fala e demanda. Então não mudou nada. Bom, moral da história, o Brasil adotou, e aí o Estado de Minas tem razão, tráfico de queijo da Serra da Canastra. E aí? E aí nós tivemos que fazer tudo isso, e esse cara que perdeu, né, o Nobel para Greta Thunberg, deixou de ser prêmio Nobel e mudou o Brasil. Claro que não só ele e outras pessoas. Bom, mas aí para vocês terem uma ideia de como é que a coisa fluiu, os franceses chegou, nós começamos uma briga lá em Minas Gerais. Libertas quais seratame, está na nossa bandeira. Liberdade que ainda é tardia, Lei 1283, Decreto 30691, Decreto 125562, e aqui vale uma desgraça que eu fico pé da vida. Era 8 dias de maturação. O Tancredo Neves, quando foi primeiro-ministro do Brasil, subiu para 10. Aí eu perguntei ao Ministério da Agricultura, mas se era 8, foi para 10, por que subiu? Qual base científica? Não tem. Não tem. Certo? E aí, moral da história, portaria do mapa 146 de 1996, subiu para 60 dias. Uma portaria. E eu perguntei ao Ministério da Agricultura, cadê o estudo técnico científico da USP, da Unicamp, da UFMG, da UFV, que fala que tem que maturar 60 para eliminar as bactérias patogênicas? Não tem. Mas então por que está 60? É porque queijo industrial não matura. E o queijo mais gostoso é aquele que matura, que agrada vários paladares. A mussarela é feita aqui igualzinho no resto do mundo inteiro, no mesmo sabor, porque matou. Hoje você pode colocar outros produtos ali, outras culturas lácteas que mudam, mas em linhas gerais elas são do mesmo jeito. Então, e aí o que aconteceu? A medicina nutricional não come queijo curado não, porque tem colesterol, você morre, entope suas veias. Come só queijo branco. Aí foi colocado isso. Então, o que acontece? No Brasil, nós aceitamos calados. Alguém fala, e aí todo mundo cala. E aí nós descobrimos tudo isso com os franceses. Em 2000, a IN30
60 dias. Em 2013, nós conseguimos criar a IN30 lá no Ministério da Agricultura. E a IN30, no Ministério da Agricultura, ela diz o seguinte: as regiões do Brasil que tem queijos de leite cru com indicação geográfica ou patrimônio cultural e material, pode comercializar no Brasil inteiro. Mas em Minas Gerais, em 2002, os franceses chegou no início do ano, no final de 2002, nós conseguimos a Lei 14.185, a primeira lei de um Estado da Federação, autoriza a produção de queijo de leite cru, e nós fomos para a Assembleia Legislativa, e eu fui representando a canastra, estava deputado, universidade, as donas de casa, vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, não sei mais o que, e médico, e aquela coisa toda, o governo de Minas defendendo, a Secretaria de Agricultura, nós produtores defendendo a causa, o resto do público criticando, que não podia, que era risco à saúde pública, a imprensa ali ouvindo aquilo tudo, e os deputados sem saber o que fazia. E aí eu tinha conhecido a casa Santa Luzia, Santa Maria, aqui em São Paulo. E eu cheguei para frente dos deputados e perguntei, eu não sei se queijo leite cru mata, se não mata, se faz mal, se não faz mal. Eu só quero saber de uma coisa, por que importar queijo de leite cru da Europa e vender para os ricos de São Paulo leite cru, tá? Por que importar queijo de leite cru da Europa e vender em São Paulo para os ricos? Os ricos pagam em dólar, tiram o dólar do Brasil, manda para os produtores ficar ricos, e eu não posso fazer queijo de leite cru na canastra e vender para os ricos lá de São João da Boa Vista e transferir dinheiro daqui para São Roque, eu ficar rico, vocês também trabalham mais e continuam ricos. Bater o palma, foi aplaudido, e o Itamar Franco sancionou a Lei 14.185. E aí ficou interessante. As bactérias de Minas Gerais passou a ser benéfica para nós em São Paulo, mas a hora que eu atravesso de São Paulo, de Minas para São Paulo, elas viram patogênicas. Deu para vocês entenderem o que nós somos? E aí nós montamos, a partir de 2002 é assim, então em Minas Gerais as bactérias é boa, fora de Minas Gerais essa é patogênica. E é automática, a conversão do ar da serra. Então, gente, esse é o nosso Brasil. E aí, então, o Ministério da Agricultura quer matar nós, o Estado de Minas protege nós. 2005, nós criamos a associação, a Procan. 2008, conseguimos registrar o modo artesanal de produção de queijo de leite cru da Serra da Canastra como patrimônio cultural e material pelo IFAM, que está ligado ao Ministério da Cultura. Agora ficou chique. O Ministério da Cultura nos protege, o Ministério da Agricultura nos mata, nos condena. E aí os franceses veio e fez o estudo de indicação geográfica, 2008, 2009 nós protocolamos no INPI, 2012 o INPI solta o registro de indicação geográfica da classe tipo IP, indicação de procedência para o nosso queijo. O INPI naquela época era um órgão ligado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Agora nós temos dois ministérios que nos protegem, e o Ministério da Agricultura que quer acabar com a gente. Foi aí então que nós fomos para Brasília brigar na IN30, e eu não vou contar para vocês quem que nós derrubou lá no Dipuá a partir de uma matéria que está no Globo Rural do Nelson Araújo. Eu perguntando por que, na matéria eu questiono, por que importar aquele de leite cru e vender pode no Brasil e nós aqui produzir e vender aqui não pode? Foi num domingo, na segunda-feira, o doutor Altino, diretor da UIMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, que é a Ordem de Defesa Agropecuária de Minas. João, você até é doido! O ministro ligou aqui de Brasília, deputado, à tarde. Você tem que ir para Brasília lá. Quarta-feira nós temos que estar lá em Brasília, lá no Ministério da Agricultura. Aí nós fomos para o Ministério da Agricultura. Bom, foi lá que começou a história para criar a IN30, mas o fato é que deu uma repercussão, e na matéria do Globo Rural, o Nelson Araújo, todo mundo aqui conhece, entrevista o diretor do Dipuá e pergunta por que o queijo é legal. E ele sentado na mesa dele, aquela logo do CIF, e ele lá tem que ser ilegal porque é risco à saúde pública, acordo do Mercosul, nós não vamos autorizar, liberar a produção de queijo de leite cru. Quem que é o chefe do diretor? O secretário da SDA, do secretário de Defesa Agropecuária, doutor Enio Marques. Aí o Nelson Araújo vai no secretário. Se o secretário fala não, ele ia no chefe do secretário, que é o ministro.
Se o ministro fala não, ele ia no chefe do ministro, que é o presidente da República. Estou falando isso porque o Nelson é meu amigo, é aqui de São Paulo, ele conta essa história para vocês. Aí o Nelson chegou no doutor Enio Marques, perguntou ele falou assim, eu não sei porque que é ilegal, por que nós não podemos legalizar? Isso foi para o Globo Rural. E aí deu um pane, porque o diretor do DIPUA, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que é o órgão que emite o CIF, é contra. O chefe dele, nem sim nem não, perguntou. Moral da história, saiu a IN30. Mas a IN30, nós acertamos uma comissão. 15 dias depois, nós voltamos para Brasília. Aí nós fomos lá para Brasília, aí já foi eu, o João do Ministério da Agricultura, lá da Superintendência, e o doutor Altino, para fazer parte dessa comissão que o senhor Enio Marques criou, para criar uma nova lei que resultou na IN30, que é uma instrução normativa. E aí chegamos no Ministério lá, 9 horas da manhã, a reunião era às 10, o João falou, Xará, senta aqui, fica aqui lendo essas revistas, eu vou ali dentro. Daqui a pouco eu venho aqui para nós ir para a sala, para a reunião. Aí, de repente, ele chegou doidão. Xará do céu, tem uma bomba para te contar. Que bomba, Xará? Sabe aquele cara do DIPUA? Sei. Foi demitido. Eu falei, graças a Deus. Você não sabe quem é ele? Eu falei, não. Você quer saber? Eu falei, não quero saber quem é aquele filho da puta, não. Já foi demitido. Não, eu vou te contar quem que ele é. Quem que ele é, Xará? Ele é lobista da JBS dentro do DIPUA. Eu não preciso falar mais nada para vocês, né? Gente, esse é o nosso país. É o que o senhor falou. Saiu a IN30, e aí nós ficamos chique. A canastra tinha valor agregado, indicação geográfica, patrimônio cultural e material, certo? E aí, então, nós conseguimos legalmente a vender queijo para todo o Brasil. Mas a IN30 é uma instrução normativa, que é um ato discricionário do ministro da Agricultura. Então, amanhã entra o ministro xiita, sanitarista, revoga, nós está morto. Nós continuamos a luta para ter uma lei dentro do Congresso Nacional que liberasse a produção de queijo de leite cru. Quis o destino que nós pegamos nossos queijos com a ajuda do senhor Gabriel Andrade, que é lá de Cassolândia, que era dono da Andrade Gutierrez, que meu pai comprava boi gir dele. Ele criou uma ONG chamada Sertão Brás. Essa Sertão Brás pegou nossos queijos, botou nas malas com calcinha, cueca, e nós foi contrabandeando para o concurso mundial de Tours na França. E em 2015, o queijo do Capim Canastra ganha a primeira medalha de um concurso mundial de Tours. Primeiro queijo brasileiro de leite cru, de Minas Gerais, da Serra da Canastra, e medalha prata. Aí nós foi para o Fantástico, Globo Repórter, do Globo Rural, nós já subiu o graduou. E aí apareceu tudo quando foi mídia, e nós ficou chique demais lá no São Roque de Minas. 2017, 12 medalhas, 2019, mais medalha, mas o fato que em 2018, certo? A lei do selo arte. E a lei do selo arte, vocês sabem como é que ela nasceu? A família Medina vai fazer o Rock in Rio. Contrata Roberta Sudibrac, ex-chefe de cozinha do Palácio do Planalto. E a Roberta Sudibrac pega linguiça caipira de São Paulo, com queijo coalho do Nordeste, monta um ateliê em 2017 no Rio de Janeiro, 2 dias antes da abertura do Rock in Rio. A inspeção sanitária do Rio de Janeiro pega aquelas linguiças, aquelas toneladas, e joga no lixão, e a Globo mostra o povo catando aquilo. Na semana seguinte, ainda estava nós em Brasília. E o Michel Temer prometeu de dar para nós, e foi aprovada a lei urgência, a lei 13.680, que é a lei do selo arte, que autoriza a produção, agregação de valor em produtos agroartesanais do Brasil de 5 cadeias produtivas: lácteos, carne, mel, pescado, aves e ovos caipira. Então essa lei altera o caput da lei 1283, revoga o artigo 928 da lei de 52, liberta os que será também de novo para nós. Então, toda essa luta nós tivemos que ir lutando lá em Minas Gerais, toda essa história, estávamos nós lá para fazer isso tudo funcionar e o Brasil crescer. Esse aqui é os nossos queijos, esse aqui é o canastra real, olhadura de bactéria propiônica, que é a mesma bactéria que tem no emmental, no gruyère suíço, que Deus deu de graça para nós na canastra.
e nós vendemos a R$14 o litro de leite. Agregou valor. Produção local. Tira o leite e uma pessoa faz o queijo. Esse é o tradicional, R$10 o litro de leite convertido. Esse aqui, R$14 o quilo de leite convertido. E esse aqui, com 6 meses, R$180 o quilo. Então, esse é o poder. Vocês estou dando mais detalhes para vocês poderem entender a geopolítica, a economia. Por que nós temos que estar organizados e estudar, buscar as universidades? Nós temos. Primeiro, quando nós começamos, não podia fazer pesquisa, que é proibido. Hoje está liberado, pode fazer pesquisa. E eu pergunto, será que aqui nessa região aqui de São João da Boa Vista, não é um terroir específico? Vocês já tentou fazer um queijo de leite cru, maturar, para ver o que vai dar, fazer um curso? Esse é o nosso Brasil, tá? Que faz queijo de norte a sul, de leste a oeste. Bom, então, 2015, a medalha, 2017 mais medalha, 2019, 24 medalhas só em Minas Gerais, 2022, a Tate Atlas americana, plataforma que avalia na percepção do consumidor restaurantes, bebidas e comidas, disse que o queijo canastra era o melhor do mundo. E nós estamos ganhando fama, nós vamos andar no tapete vermelho de Hollywood. 2024, um trabalho que nós lideramos junto com o ex-governador Zema de Minas Gerais, junto à Unesco, o queijo Minas artesanal da Serra da Canastra e das outras regiões, foi tombado como patrimônio histórico, cultural e material mundial. Então vocês imaginam que de droga nós viramos patrimônio cultural e material mundial. É um upgrade monstruoso. Bom, de produto ilegal para patrimônio. Aqui está o presidente da Associação Mineira de Queijo, uma queijólatra lá de Araxá, amiga do governador, a diretora da Unesco, Martinola Norola, nós aqui lá da Canastra, e a Nilceia lá do Glória representando as mulheres e eu representando, almoçando com o governador Zema. Minha maior decepção foi com o governador Zema, eu vou contar para vocês. O último jantar do Palácio da Liberdade com o governador Pimentel foi chique. Nós éramos 34 pessoas, produtores de queijo, tinha um garçom para nos servir. Chique para burro. Nós fomos comer com o Zema botou uma mesa e as panelas lá, nós levantou e serviu. Eu falei, pelo amor, vai ser miserável no meio dos infernos. Bom, aí o que aconteceu? O queijo canastra ganhou fama e aí veio a pirataria. E aí a pirataria nos pegou. Back office tecnológico, fundo estruturado de securitização, canastra ainda com K. Ou seja, bicicleta da marca Soul, versão canastra. Roupa, camisa Rafaela azul canastra. Olha lá, ó, R$446. Marca de roupa nós viramos, tá? Poltrona canastra. JBS, nem não vi. Não. Eu não vi isso não. Eu fiquei tão tenso a hora quando eu vi a poltrona que eu já não quis nem ver o resto. Queijo canastra de Araxá. Café canastra de Santa Luzia, Belo Horizonte. Linguiça canastra de Bom Despacho, que está lá perto de Belo Horizonte. Cachaça canastra de Guatama, que não tem nada a ver. Peteto Tip canastra de Assunção, no Paraguai. Pão de queijo canastra em Camboriú, Santa Catarina. Própolis verde de Bom Despacho. E agora o chique, Nutella Serra da Canastra. Ou seja, nós criamos uma marca, nós valorizamos esse produto, essa marca, mas quem está ganhando dinheiro? Os outros. E nós, chupando o dedo. E aí o que nós fizemos? Qual a saída? Criar a marca coletiva Território da Canastra. E aí com o Sebrae, o presidente do Sebrae, nós ficamos 10 dias no sul de Tirol, no norte da Itália. Imagina a Itália, é uma bota na boca da Itália. Está aí o sul de Tirol, o Alto Adige, na região de Bolzano, capital Bolzano e Trento, que é um território que pertencia ao Tirol, que foi dividido entre a Áustria, a Alemanha e a Itália. A Itália é o sul do Tirol, certo?
que em 1920 estava arrebentado pela Primeira Guerra Mundial. Eles têm 7.400 quilômetros quadrados de território. São Roque tem 2.100. Ou seja, eles são 3 vezes um pouquinho maior que São Roque de Minas. Desses 7.400 quilômetros quadrados, 5.400, Glaucio, são montanhas rochosas dos Apeninos, neve quase o ano inteiro, inabitáveis. E os outros 1.500 quilômetros quadrados? Habitável. Certo? E aí, em 1920, eles reuniram e falaram, tomaram a decisão. Ou nós mudamos do Tirol, ou nós mudamos o sul de Tirol. E eles resolveram mudar o sul de Tirol, criando uma associação, e a estratégia foi trazer turista para o esporte de neve, fornecer comida, fornecer hotelaria. Então, o que você falou ali, eles já tinham inventado lá atrás, nós só copiou. Mas meu pai dizia, meu filho, copiar não é o problema é você piorar a cópia. Então, moral da história, nós tivemos lá. Então, a associação cuida da comunicação, a marca é uma logo, promoção de produtos de qualidade do Tirol. Então, eles têm vários produtos. Eles vendem caminhadas, trekking. Chique, né? Caminhada não vale nada, né? Mas trekking vale. Eles, esporte na neve, vistas, vinhos, vinhedos, maçã. Vocês podem ver que o Brasil importa, vocês já devem ver no mercado, vocês vão achar essa logo aqui, ó. A Apple é a maçãzinha deles, é essa logo aqui, com essa joaninha da maçã. Então, todos os produtos, bens e serviços que quem mora no Tirol, pessoa física ou jurídica, se credencia na associação, a associação toma conta de tudo, recebe a chancela. E aí eles evoluíram, vendendo tudo isso, presunto spec, que é um presunto defumado de porco, comida, você compra comida nas fazendas, paisagem, tem tudo. A IDM é a associação deles, chama IDM, Inovação, Desenvolvimento e Marketing, é o impulso e a força motriz para o desenvolvimento econômico sustentável do Tirol Sul. Bom, moral da história. 2024, nós estávamos lá com o presidente do Sebrae e vários técnicos estudando tudo isso para implantar aqui no Brasil a criação da marca coletiva Território da Canastra, igual eles fizeram. Eu vou dar só um dado. O Brasil, no ano de 2023, recebeu 6 milhões de turistas. E 1.500 quilômetros quadrados no Tirol, que é menor do que o município de São Roque de Minas, recebeu 9 milhões de turistas. Dá para vocês entenderem o poder disso? Certo? O que eu quero? Eu quero ser o Tirol do Brasil, por que não? Nós temos atrativos naturais, nós temos o Parque Nacional da Serra da Canastra, cachoeiras, paisagens, nós temos Lago de Furnas e Peixoto ali em Capitólio, que é a nossa Angra dos Reis, nós temos outros esportes, tem que estar criando lá. Atrair vocês, paulistas, para ir lá e gastar muito dinheiro. Vocês não preocupam, não. É investir, vocês vão investir no bem lazer de vocês. Experiência, é minha cooperativa de crédito agradece a transferência de dinheiro daqui para lá. Bom, então hoje nós somos 11 municípios no território, nós estamos fazendo tudo isso. E aí tecnificar o artesanato, o azeite de abacate, que nós já produzimos muito azeite de avocado, vinho, doces, mel, própolis. A própolis verde é o melhor antibiótico natural do mundo. Não sou eu que estou falando, são os chineses e japoneses. Custa 700 euros o quilo na Europa. As abelhas fazem de graça, lambendo o alecrim do campo, que eu não sei se aqui tem alecrim, que é da roça, que sabe. Lá nós temos o alecrim do campo. Banana, queijo, charcutaria. Charcutaria, eu pego soro, alguém falou ali, trato dos meus porcos, mato o porco, frita a carne do porco, 1 quilo de carne de porco, fritada na banha do porco, mais 1 quilo, ou seja, 2 quilos, um de carne e um de porco, R$180 para os turistas na minha fazenda. E está barato. Já falei pro meu menino, sobe o preço disso aí que está barato.
Quer carne mais saudável. E agora, o chique não é óleo de soja. O chique para o coração é a banha de porco. Por que o Brasil largou a gordura animal e passou para vegetal? Porque os americanos não tinham onde vender, então socou em nós é burro. Nós aceitamos. Então, quer dizer, volta àquela questão da geopolítica, dos interesses econômicos. Cerveja artesanal, isso tudo linkado ao esporte. Ao esporte não, ao turismo. Bom, então, gente, essa é a Serra da Canastra. Muito obrigado e desculpa o atraso aí. Muito bom, Joãozinho, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu acho que o maior pagamento para a gente, eu estava aqui agora, e aí o Ademar, que é o nosso presidente do Sindicato Rural de Caconde, falou assim, ó, valeu a pena eu ter saído lá para vir aqui hoje, né? Então eu imagino que o sentimento do Ademar possa ser o mesmo de que outras pessoas também que aqui estão. Joãozinho, mais uma vez, obrigado demais pela tua presença. O que a gente vê na tua fala é persistência, muitas vezes ousadia também, e às vezes a gente olha para cá, foi o que o Carlos Gomide falou, né, desse nosso projeto do Sebrae, de trabalhar mesmo essa cultura do associativismo, né? Nós podemos realmente transformar os nossos territórios. Gente, eu queria agora aproveitar, chamar o Matheus aqui, a turma da associação, a Rafaela também. Vamos lá. Bom, é importante, eu aprendi uma coisa com meu pai. Cavalo velho trota, mas não marcha. Para aprender a marchar tem que ser potro novo. Esse projeto nosso, todo ele está dentro de todas as escolas dos municípios do território da Canastra. Nossos filhos, a partir de 3 anos, estudam cooperativismo, que ensina valores e princípios, ética, educação empreendedora do Sebrae, visão de empreender na vida. Nós ensinamos nossos meninos que eles podem empreender naquilo que eles sonharem ser ou executarem, e educação financeira. Então, vou falar uma coisa para vocês. Sem investimento num novo modelo de educação, daqui 50 anos, os filhos de vocês ou outras pessoas vão estar sentados aqui discutindo o que vocês estão discutindo aqui hoje. Obrigado. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só falar uma coisa para você. A gente teve a oportunidade de fazer uma live juntos, quando a gente começou a indicação geográfica do Café do Vale da Grama. Eu queria rapidamente que você falasse para o pessoal quando você começou, em quantos eram, porque às vezes o que acontece nas cidades, o pessoal fala assim, mas aqui às vezes o pessoal não se junta, a gente precisa de muita gente e tudo mais. Traz a tua visão sobre isso e como é que foi lá na Canastra. Vem cá, o senhor assina aqui para mim, para o senhor entrar aqui na associação? Não é o que é, não interessa não, o senhor assinando tá bom. Deu para você entender? É assim mesmo, tá? É assim mesmo. Nós começamos, a primeira viagem a Belo Horizonte era um ônibus, que a Secretaria de Agricultura pagou para nós levar os produtores. A hora que veio a voz de prisão que nós recebemos do Ministério Público Estadual lá em Minas Gerais, sobrou 5. Isso em 2002. Nós gastamos 2005 para criar coragem, para criar associação de medo de ir preso. Então você imagina o que nós enfrentamos. Agora hoje, gente, está tudo tranquilo, está tudo liberado, tem um monte de pesquisa. Nós temos que produzir com segurança alimentar? Nós temos que produzir. Mas querer usar o álibi sanitário, que tem bactéria patogênica no leite, para fazer queijo de leite cru, é falta de conhecimento. Tá? Então, eu volto a frisar, nós defendemos qualquer coisa, desde que tenha embasamento técnico-científico. E como é que nós quebramos isso? Nós fomos para a Europa estudar, e a minha cooperativa de crédito pagou N cursos, professores franceses, italianos e suíços para dar curso lá na Canastra, para trazer esse monte de informação. Então, sem buscar conhecimento e tecnologia, nós não vamos conseguir. Agora, juntar as pessoas é para poucos, tá? Isso é da cultura do brasileiro. Mas chama para uma rinha de galo para ver o tanto de gente que vai. Gente, obrigado, Joãozinho. Vamos lá, turma, vamos sortear. O que mais que a gente tem aqui, Rafa? Muito bem. Vamos chamar aqui. Cadê o Bruno? O Bruno, vem aqui para a gente sortear. Nós vamos sortear teu boné. Você quer fazer? Eu falo um minutinho, pessoal, para falar da BJR. Vamos lá. Boa noite, rapidinho, para a gente encerrar aqui.
depois de um evento, né, como diz, tão marcante como a palestra do seu João, eu acho que é um negócio que muitos talvez nem esperavam, eu mesmo, viu, seu João, não esperava ouvir uma aula como a que eu tive hoje aqui, mas rapidamente eu só vim trazer para vocês aqui uma nova opção que o São João tem, já indo para o primeiro ano aqui, a BJR Nutrição, é a única fábrica da região hoje, focada aí na nutrição animal, servindo aí todos os produtores, criadores, né, interessados aí em todo o segmento da nutrição animal, com uma proposta de prestação de serviço, de um trabalho, vamos falar assim, personalizado para quem procura, e a gente está aberto aí a todas as parcerias. Obrigado pelo espaço. É só isso. Vamos sortear alguns brindes aí para vocês conhecerem da nossa marca. Vamos lá, muito bem. Comide, vem aqui. Carlos, vem aqui para você nos ajudar. Você que é de São Paulo, não conhece ninguém daqui, então nós vamos sortear agora os bonés e aí vai ganhar o kit. E depois tem o chapéu também, tá bom? Vamos lá, fala o número de 1 a 133. 33. 33, rapidinho, vamos ver aqui. Desculpa, tá aqui. É você, a Ju, da Defumados do Sítio. Isso, muito bem, Ju. Vamos lá, mais um número. 42. 42. Aí, ganhou também um boné, um chaveiro. Próximo. 100. 100. Não? Vamos pegar então pela lista, Rafa. O 100 que está aqui, vamos descer aqui. Não, aqui, ó. Não, vamos pegar esse aqui. Rafael Tomé. Rafael, vamos lá. Mais um. 51. Número 51. Muito bom. Obrigado. O que mais tem para a gente sortear? Tem o chapéu agora também. Vamos lá. 2 chapéus. 46. 46. Não, vamos ver aqui pela lista. Aqui. Não, esse. Deixa eu ver. Fábio Gião. Ah lá, Fábio. Muito bom, estão com sorte. Tem mais um chapéu ainda? Vamos lá. 36. Ali, 36. Muito bem. E aqui, mais 2 bonés. 22. É verdade. Já foi? 16. 16. Vamos ver pela lista. Esse aqui é o Anderson, o Dersão. Olha lá, Dersão. Anderson Medeiros Costa. 28. 28. Boa. 39. 39. Aê, Daniel, merecido. 48. 48. Não, vamos pegar pela lista agora. 48. Vamos pegar aqui, ó. É o Helder Tomé. Ah lá, ó. Você vai ganhar para sua esposa, então. Parabéns. Dá um pro Helder também, pode ser aí, ó. Mereceu, Helder. Muito bom. Tem mais ainda? É, que esse aqui é do Mercadão dos Drones também, o pessoal, o Kiko. Isso, vamos lá. 27. 27, muito bem. Mais um copo. 39. Foi? 21. Vamos passar. Não, esse aqui é a Bruna Migotti. Ali. Muito bom, Bruna. Aí, já dá o kit para ela. Acabou os brindes ou tem mais alguma coisa? Tá bom. Gente, muito bem. Agora, obrigado, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, agora queria, em nome do Sebrae, né, agradecer mais uma vez pela presença de vocês.
Valeu o evento, gente? Muito bom. A gente sabe que dependendo da cultura, né, tem gente que às vezes é melhor fazer o evento de manhã, outros melhor à tarde, outros, né, para outras pessoas melhor à noite, mas a gente tem que contemplar, evidentemente, aqueles que podem, né, que têm a disponibilidade, enfim. A gente gostaria de ter tido a oportunidade de fazer o dia todo, mas a gente sabe também que fica cansativo. Eu queria dizer para vocês que agora o pessoal fez ali com muito carinho o churrasquinho. A gente sabe também, né, que dado o nosso horário, nós, quando fomos fazer esse evento, a gente falou assim, nós não vamos pedir nada para ninguém, nós vamos bancar aqui, é importante, a gente gosta muito de quando faz evento para o agro, que as pessoas possam depois se confraternizar, seja comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. Então, de coração, não gostaria que vocês reparassem na qualidade dos pratinhos e dos garfinhos, né, Mateus? Foi o que a gente conseguiu, mas tudo com muito carinho para que a gente pudesse agora, né, bater um papo, trocar ideia, que é o mais importante também da noite de hoje. A todos, muito obrigado pelo carinho e pela presença. Contem sempre com o Sebrae. Outro ponto, gente. Pessoal, só um momento, que eu queria pedir o apoio de vocês. Sempre que a gente faz um evento, é muito importante que vocês avaliem como foi isso. Isso para nós é obrigatório. Então, quando vocês sentarem na mesa, vocês vão notar que tem uma avaliação. Antes da gente soltar a comida, a gente precisa que vocês deixem preenchido, e aí sim a gente se prepara. Muito obrigado a todos, essa foi a 3ª edição do Agro Conexões.